Muito bem, turma. Dando continuidade à ideia de métodos, eu quero mostrar um pouco mais para vocês o que é possível ser feito, como funciona a ideia do return, do void, o que são esses tais de string, colchetes, args. Vocês já sabem que é um vetor de strings, né? Mas como que isso funciona? Então, tem muita coisa bacana, legal vindo nesse vídeo. Espero que vocês curtam. Então, para começar, vamos falar um pouquinho mais sobre métodos, certo? Passando valores e quando eu não tenho um return, o que acontece? Então, imagine o seguinte, ó, eu tenho um método aqui que ele não tem retorno, ou seja, ele é void. E aí eu vou trabalhar em cima de, sei lá, qual que vai ser o nome do meu método, sem criatividade, vamos chamar de método 1, pronto. E ele recebe uma variável, né, um valor a como parâmetro, tá? Então, isto aqui que a gente chama é a assinatura do método. Essa assinatura vai conter obrigatoriamente o retorno, tá? Eu vou ignorar o estático porque não é sempre que a gente vai precisar. A gente só está utilizando aqui dentro desse contexto de utilizar dentro do public static void main, tá? Então, ele tem um retorno, ele tem um nome e ele tem os parâmetros separados por vírgula, tá? Então, caso eu tenha vários parâmetros, eu posso colocar uma vírgula e colocar o próximo parâmetro, quantos parâmetros eu desejar. O que acontece? Imagine que neste método aqui eu vou pegar minha variável a e vou adicionar ela em 1. Então, aumenta 1 na unidade a. Certo? Então, seria o método soma1, né? Vamos chamar assim, tá? O que acontece? Quando a gente criar uma variável aqui, um valor qualquer, o meu número, colocar 0 nele, pegar esse meu método soma1 e executar, passando a minha variável número, e mais tarde tentando mostrar o resultado dessa variável número, vocês podem tentar prever o que vai acontecer, eu espero que vocês façam isso. Mas antes disso, vamos para um alerta aqui, para um spoiler. As variáveis em Java, né, Java ele tenta vamos entender, vamos aceitar, né, que todos os valores que a gente passa por parâmetro, por padrão, são passados o valor em si, o conteúdo da variável, e não uma referência para ela. Tá? Então, essa frase é muito importante, é muito interessante vocês entenderem o que isso quer dizer. Significa que quando eu passo a variável número, eu não estou passando a variável número. Eu estou passando... É a mesma coisa que eu executar, né? Vou colocar aqui do lado, método soma1, 0. Eu estou passando essa informação aqui. Certo? E aqui ele está pegando no valor de a e está substituindo por, neste caso, 0. Ok? E aqui ele vai mostrar, vai fazer a igual a 1. Só que notem que a aqui ele não é retornado, não acontece nada. Ou seja, o escopo de a terminou aqui, ele morreu aqui. Logo, o resultado de tudo isso aqui, quando eu mostrar na tela, vai continuar sendo 0, porque esse 1 aqui ele foi somado numa variável que só existiu no momento da execução dessa função, certo? Então, vou compilar e executar isso aqui para mostrar para vocês o que acontece. Então, método 02, salvei, vou compilar aqui novamente, não tinha salvo, ó, retornou 0. Mostrou 0 aqui na minha tela, né? Por quê? Porque não existe retorno nenhum. Agora, claro, se eu quiser alterar isso aqui para que esse método soma1 realmente some 1 na minha variável, então eu posso fazer com que o meu número receba o método soma1, certo? E aí, ao invés de só somar 1 no valor, eu vou retornar, depois disso, o meu valor de a. Ou seja, eu vou atualizar a minha variável número com o resultado deste método aqui. Ok? Com isso, a gente consegue agora sim... Opa! Temos um problema incompatível. Olha só, compilador nos ajudando aqui, né? Tipos incompatíveis, porque eu coloquei um return. Se eu coloquei um return, meu método precisa informar qual que é o tipo que ele vai retornar, nesse caso, inteiro. Agora sim, compilando e executando, a gente vai ter ali o nosso 1. E o que é interessante é que se eu fizer isso aqui várias vezes,
Opa, vamos fazer assim. Sempre atualizando o meu número, né? A gente vai ter um novo valor aqui. Neste caso, mais 4. Total, foram 5 vezes que eu atualizei o meu número. Certo, pessoal? Isso é uma das coisas que a gente consegue fazer aí com métodos, passando por parâmetro, pegando o resultado, atualizando alguma variável, coisa do tipo. Muito bem. Uma pergunta aqui, uma coisa interessante. Deixa eu apagar aqui só para ficar mais clean, tá, a apresentação. Eu posso, dentro de um método void, tá? Então, método void, ter, sei lá, com algum parâmetro qualquer, tá? Sempre que eu coloco int a, que significa que é um parâmetro qualquer, eu só quero provar algum outro ponto de vista, tá? É um péssimo nome de variável, mas serve para o nosso propósito. Eu posso ter um return dentro do meu método void, e a resposta, se a gente tentar compilar isso aqui, ó, o compilador mesmo nos dá, ó, é que sim, ele compila, não dá erro. Tá? Como que vai funcionar esse return dentro de um método void? Ele funciona da mesma forma como eu apresentei no vídeo anterior, que ele para a execução do método naquele ponto. Então, por exemplo, se o meu a for maior que 10, eu retorno. Se não, certo? Eu não vou retornar nada, mas eu vou mostrar uma mensagem. Era menor ou igual a 10. Tá? Só para exemplificar aqui o uso desse return. Faltou chamar o método, né? Então, método void. Se eu chamar ele com o valor, sei lá, 8, por exemplo, ó, era menor ou igual a 10. Se eu chamar ele com o valor 15, por exemplo, que é maior que 10, opa, faltou um ponto e vírgula. Agora sim, vocês vão ver que não aparece mensagem nenhuma além desta do método void 8. Por quê? Porque ele caiu nesse return aqui. Então, mesmo com o void, eu consigo utilizar o return como um artifício para parar a execução do meu método, mesmo que ele mesmo que ele não tenha aí um tipo de retorno definido. Tá certo? Muito bem. Muita coisa legal de métodos, pessoal. A próxima coisa que eu quero mostrar para vocês, e talvez para nós, neste momento, seja uma das mais úteis, é um método, por exemplo, mostra vetor. Certo? Em vários dos nossos exemplos, a gente tinha um vetor aqui, né? Um vetor qualquer, vou chamar de qualquer vetor. Os nomes estão incríveis hoje, né? Qualquer vetor. Então, eu tinha um qualquer vetor lá e eu queria mostrar esse vetor. E aí, vocês ficavam copiando e colando as mesmas linhas de código em vários locais diferentes ou toda vez que vocês queriam mostrar um vetor. Agora, basta eu copiar essa função aqui e reaproveitar ela, certo? E mais tarde, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para não precisar copiar a função, que aí fica mais interessante ainda, né? Eu consigo reaproveitar de um outro arquivo. Mas imagina que eu tenho um vetor e eu quero mostrar o vetor. E aí eu vou mostrar coisas, por exemplo, assim, ó, sysout o tamanho do vetor. Só assim, ó, tamanho, né? E aí vamos colocar o qualquer vetor.length. Tá? Eu vou trocar aqui qualquer vetor só para vetor, para ficar mais fácil, que senão a gente complica ainda mais a leitura, né? Não tem porquê. E aí agora eu vou mostrar o nosso vetor. Vamos fazer bonitinho, colocando um colchetes. Para cada um dos valores, então, eu vou fazer um for i, certo? Notem que aqui ele viu que a única variável que fazia parte desse escopo e que fazia sentido dentro do for era o vetor, então, automaticamente, ele colocou aqui para mim, né? E aí eu vou mostrar os valores do vetor, sysout, sem o ln, tá, pessoal? Vou mostrar aqui vetor na posição i, mais uma vírgulazinha aqui para separar. Tá? E no caso da última posição, if i igual a vetor.length menos 1, aí eu não quero mostrar assim, né? Eu quero mostrar de um outro jeito. Então, vou copiar isso aqui, colar. Neste caso aqui, eu quero mostrar caramba, assim, agora sim, com um ln.
ok? Se não, eu vou mostrar da outra forma, tá? Isso aqui é só uma lógicazinha simples para a gente mostrar aí o nosso vetor. Vamos testar isso aqui. Vamos criar um vetor. Então, ó, int a igual a newInt. Lembra que em Java o vetor inicia com todos os valores com zero, né? Então, se a gente colocar um tamanho maior, automaticamente vai estar preenchido com zero. E aí eu vou chamar aqui mostra o meu vetor e aí o vetor A, certo? Então, notem como melhora aqui a leitura deste trecho do código, dessa parte do código. Por quê? Porque mostrar vetor é uma coisa que é trabalhosa, vamos dizer assim, e não agrega valor na parte lógica do meu código. Então, tira a atenção daquilo que eu tenho interesse em mostrar, ou daquilo que eu tenho interesse em criar. Então, essa que é a ideia de funções, é eu conseguir escrever o código de uma maneira que faça sentido e que faça com que eu consiga entender melhor aquilo que eu estou fazendo, separar melhor e, claro, né, não ficar repetindo um monte de vezes a mesma coisa. Imagina que eu quisesse mostrar o vetor em vários locais diferentes do meu código, eu teria que reescrever tudo isso aqui. Então, mostra vetor A, compilar e executar. Ó, tamanho do vetor 0. A única coisa aqui que apareceu só um colchetes, né, porque o meu i é igual a 0 e o i não é menor que o tamanho do vetor. Vou fazer o seguinte, ó, só para deixar bem bonito para vocês verem como o método aqui, a função, pode ter mais complexidade, eu vou fazer assim, ó, if vetor.length for igual a 0, aí eu vou mostrar só o colchetes, né? Então, sysout, um colchetes assim, tá? Então, notem que eu estou adicionando complexidade só nesse trecho aqui, para melhorar aqui a questão da exibição do meu vetor. Em todas as outras partes, eu não vou precisar mexer caso eu tenha esteja mostrando aí o meu vetor em diferentes locais. Já vou mostrar mais uma coisa que eu acho ainda mais bacana, tá? Então, tá aqui o meu vetor. Se eu criar um vetor com tamanho diferente, né, com 5, tá ali o meu vetor com tamanho 5. Uma coisa interessante é porque agora eu posso ter um outro vetor, né? Então, imagina que eu tenho um vetor B agora, newInt com tamanho diferente, com valores associados a ele diferente. E isso aqui, pessoal, eu posso chamar exatamente o mesmo método. Essa é a mágica de eu criar bons métodos ou métodos que vão facilitar aí a nossa vida durante o desenvolvimento. Então, eu chamo exatamente o mesmo método e o resultado, mostra vetor, só que aí eu passo por parâmetro um outro vetor, um vetor diferente. E aí agora, quando a gente executa isso aqui, eu tenho aí, ó, tamanho do vetor 5, está aqui os meus 5 elementos, tamanho do vetor 3, estão aqui os meus 3 elementos. Eu acho isso fenomenal. Para finalizar esse vídeo, pessoal, olha só que interessante. Estão vendo que aqui eu recebo por parâmetro já um vetor do tipo string, né, um vetor de strings, e chamado args, lembrando que isso aqui eu posso mudar, por exemplo, para parâmetros, por exemplo, né? Mas aí meio que se tornou globalmente aceita aí a palavra args para identificar os argumentos do nosso método, da nossa função. O que eu vou fazer? Sysout e vou tentar acessar aqui algum args, né? Vou colocar um 0 aqui só para vocês verem o que vai acontecer. E aí o que ele disse? Ó, opa, tem um erro, deu uma exceção. Eu acessei um index out of bounds exception. Sempre que vocês verem essa exceção, significa que vocês estão acessando uma posição que não existe. Então, vamos fazer o seguinte, já que isso aqui é um vetor, eu consigo verificar o tamanho dele, né? Então, if args.length for maior que 0, aí somente aí eu vou mostrar, e aí aqui eu vou mostrar alguma outra mensagem, que nesse caso vai ser rode o programa com algum parâmetro. E lembra do nosso return em funções void? Olha o que eu vou fazer nesse else aqui. Vou colocar um return. Quando eu faço isso, ele termina aqui o meu programa. Ele termina aqui o meu programa e, consequentemente, ele não vai fazer o restante aqui do código.
tá bem? Então, quando eu executar isso aqui, olha o que vai acontecer. Java Methods, ó, erro, rode programa com um parâmetro. Agora, se eu executar isso aqui com um teste, por exemplo, olha o que acontece. Ele mostrou essa palavra aqui, teste. Por quê? Porque isso aqui foi o primeiro argumento enviado. Onde que isso aqui tem muita utilidade, pessoal? Imagina que tu quer carregar a configuração inicial de um programa, ou tu tem um save de um jogo, né? Eu gosto de brincar com save de jogo. Mas quando a gente roda programas na linha de comando, diretamente, basicamente o que eles fazem é isso, né? Eu indico qual que é o nome do arquivo que eu quero rodar, isso é um parâmetro dentro da minha linha dentro da minha linha de comando ali, dentro da execução. Então, vou limpar aqui e executar mais uma vez, só para a gente ver a mensagem bonita. Ó, primeiro argumento enviado foi teste. Aí ele mostrou esse 1 porque eu somei 1 e mostrei o meu valor. Lembrando que eu atualizei a minha variável, ok? Depois executei método void com 8. Com 8, meu método void, ele mostra essa mensagem porque ele não cai nesse return. Depois eu executei o método void com 15, que não fez absolutamente nada porque foi só um return. E aí sim criei dois vetores, um de tamanho 5, um de tamanho 3, e mostrei eles, e a gente consegue brincar muito com métodos, criar muita coisa bacana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês, que vocês aprendam alguma coisa. Ficamos por aqui, até o próximo, valeu!